seja, estamos literalmente inseridos numa grande bola de fogo mais próximo do Sol, dentro de um deserto, né? O mundo está se desertando, né? Está virando um deserto. O Brasil, então, está Brasil Central, o Brasil Centro-Norte, o Brasil Central, o coração do Brasil está um grande deserto. Que legal. Muito bem. Então, minha gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre, já entrando no cenário, né, da literatura inglesa, inicialmente literaturas de língua inglesa, né, no ensino, né? O lugar da literatura de língua inglesa no ensino, né? Que esse lugar é praticamente inexistente. Mas, recentemente, se tem realizado pesquisas sobre o tema, sobre literaturas de língua inglesa, no ensino de literaturas de língua inglesa, o lugar das literaturas de língua inglesa no ensino, né? Essa obra que a gente vai comentar hoje, né, um capítulo de um livro, é fruto de uma pesquisa, né, a respeito das documentações, né, das documentações de natureza historiográfica, né, da literatura inglesa. Então, a gente não está nem falando de literaturas de língua inglesa, no plural, né? E nem literaturas inglesas, né? Literaturas de língua inglesa, é literatura inglesa mesmo, ou seja, a gente está falando de literatura inglesa, né? E o ensino de literatura inglesa, né, na escola brasileira, né? Então, dentro do ensino de inglês, né? Então, como que a literatura inglesa, desde do século XIX, né, está inserida no cenário brasileiro de ensino, né, de educação brasileira? Foi uma pesquisa, foi feita uma pesquisa documental, né? O professor Eduardo Oliveira, né, Luiz Eduardo Oliveira, ele fez essa pesquisa, que, enfim, que virou uma pesquisa de doutorado e virou um livro, né? E esse capítulo, ele fala sobre a história da literatura inglesa em francês. Interessante por que em francês? Porque essa história a história da literatura inglesa isso, na verdade, isso é uma revisão, vamos dizer assim, de um livro, né, de um compêndio historiográfico de literatura inglesa em francês do Taine, que foi usado aqui no Brasil. Mas não foi usado para ministrar aula de inglês, mas foi usado para conteúdo, né, a título de conteúdo de literatura. Então, a gente, de início, não tinha a abordagem da literatura, mas nós tínhamos conhecimento a respeito da literatura inglesa em francês. Olha que coisa mais doida, né? Que coisa mais maluca, né? Enfim, e por conta essa foi a principal obra do século XIX, né? Um compêndio de história da literatura inglesa, que nos currículos brasileiros se tinha a literatura, né, universal. Então, você estudava, além da literatura brasileira, literatura portuguesa, você estudava os universais da literatura. Então, alguns autores importantes, né? Enfim, então, na verdade, o Taine já não é do século XIX, acho que é do século XX. Mas, enfim, você estudava importantes autores, né, da literatura mundial ocidental, né, principalmente, né? Enfim, aí tem uma crítica, né, em relação o que se pensava sobre o ensino de literatura, né, e o ensino de inglês. Aqui não fala muito do ensino de inglês.
O próximo capítulo é que vai falar da história do ensino de inglês no Brasil, né? Então, onde a literatura estaria inserida, né, nessa história, né, de recente de ensino inglês na escola básica. Okay. Muito bem. Então, algumas partes gostaria de comentar nesse texto aqui, principalmente no que diz respeito a alguns críticos brasileiros, né? Críticos literários brasileiros, né? Que criticavam, né? Ou seja, que estudavam, né, autores brasileiros e autores estrangeiros também. Então, tem algumas colocações aqui que são importantes da gente fazer alguns comentários, né? E também do que se considera, né, que era referência, né, até para o século XX, início do século XX, né, de literatura inglesa, né? Muito bem. Então aqui a gente tem aqui começa assim, vou ler um início aqui do texto e depois a gente vai para algumas partes que eu julgo interessante a gente pensar, né? Então fala René Vellec, né, o terceiro volume da sua história da crítica moderna, né, 1955 e 1986, associa o processo de construção e ascensão da historiografia literária inglesa a um relativo declínio da teoria da literatura durante as primeiras décadas do século XIX. Tal declínio, no entendimento do autor, teria sido causado não pela existência na Inglaterra de uma tradição romântica, né? Então, esse declínio que Vérec considera no processo de ascensão da literatura, da historiografia literária, é o causado pela não existência de uma tradição romântica na literatura inglesa. Eu falo que o credo romântico, né, do romantismo, né, sistematicamente proposto por Coleridge, Samuel Coleridge, né, não conseguira deitar raízes firmes na Inglaterra. Embora fosse defendido em várias versões por Lamb, Hazlitt e após sua morte por alguns poucos remanescentes, como de Quincy e Leigh Hunt. Assim, uma certa aversão a qualquer tipo de sistema ou teoria paulatinamente substituída pela atitude vitoriana em relação à arte teria dado lugar a um vigoroso movimento antiquário, né, que se consolidaria com a criação dos clubes de livro e a publicação de revistas especializadas em literatura inglesa antiga. Foi precisamente o colapso dos padrões críticos, a falta de interesse teórico, que favoreceu uma tolerância que tudo abrangia e encorajou a indiscriminada acumulação de meras informações sobre literatura. Então, o renomado teórico tcheco, né, muito embora a grande quantidade de informações novas sobre a literatura do passado tivesse exigido a escrita de uma história literária, nenhuma foi produzida de forma coerente e original até 1890. Com efeito, após a publicação da pioneira History of English Poetry, então a história da poesia inglesa, foi de 1784 a 81, de Thomas Warton, só em 1831 apareceu a History of English Dramatic Poetry, up to the time of Shakespeare. Então, em 1831 que apareceu a história do drama poético, né, da poesia dramática até a época de Shakespeare, né, de John Payne Collier, né? Diferentemente da Alemanha ou da França, onde a historiografia literária já havia dado seus grandes expoentes, como Schlegel e Willemer. Então, os próprios ingleses não davam conta de sua historiografia. Então, os outros autores que começaram a estudar historiografia, construir historiografia de literatura inglesa, né? Enfim. E aí, até então,
essa questão, mas a historiografia literária, ela sempre está relacionada com os cânones, né? Obviamente, né? Então se constrói um arcabouço literário dos principais autores, né? Os autores mais relevantes de determinadas épocas, né? Enfim, então que se construiu uma tradição, né? A fixação do cânone literário naturalmente a partir da sua historiografia, na historiografia literária. Não era apenas uma exposição dos eventos literários ou das manifestações literárias de todo modo, não era os gêneros, não, eram os cânones, né? Até porque se pensa na crítica literária, né, a partir da crítica do cânone, apesar de se discutir isso, né, enfim, há muito tempo, se mantém uma tradição assim canônica, né? Se formam cânones, né? Naturalmente, né? Se formam cânones. Claro que o cânone era uma escolha política também, envolve uma série de outros fatores assim extra estéticos, né? Que vão por fora da questão também da estética ou da relevância temática das obras, mas, enfim, são questões também de fator questões políticas, entre outras, né? Então, a historiografia literária teve muita literária inglesa, né? Ela teve, na verdade, muita produção fora da própria Inglaterra, né? E o que a gente se influenciou, né? A gente teve uma influência, né? A partir dos franceses, por incrível que pareça, né? Bom, aí tem uma parte que eu gostaria de falar aqui a partir de uma pesquisa, né? De mestrado, que é do José Garcês Girardi, né? Comentando um levantamento breve das referências à literatura inglesa por parte dos críticos brasileiros, então, do século XIX. Então, o que os críticos brasileiros do século XIX falavam sobre a literatura inglesa? Olha só, essa parte aqui é uma das partes mais interessantes do texto, né? O autor dessa dissertação defendida dissertação de mestrado, né, que é o José Garcês, ele afirma que se refere principalmente a Silvio Romero, José Veríssimo e a Araripe Júnior, que são os críticos da época, né? Enfim, do século XIX. O que se passava no imaginário dos críticos brasileiros, né? sobre a literatura inglesa? Mostra que as menções não decorriam de um exame específico dos textos ingleses, mas de simples ilustração de argumentos em que as obras e autores eram exemplares unanimemente aceitos de boa literatura europeia, entre aspas, né? Tais referências, via de regra, eram emprestadas de La Histoire de la littérature anglaise. Isso aqui do Taine, né? Sua literatura, sua história da literatura inglesa, em francês, tornou-se a leitura obrigatória entre os eruditos do Brasil no final do século XIX. Então, é interessante que, para se você produzir uma crítica literária, que é um estudo, né, que pode ser também um estudo de historiografia literária, né, inglesa, você tinha que pegar o francês, né, o Taine. Do nosso debate literário girava em torno do seu método crítico. Talvez a mais célebre das aludidas menções referentes à literatura inglesa por parte de nossos primeiros críticos seja do Tristram Shandy, né, de Lawrence Stern. Interessante que Lawrence Stern, aqui, acredito que ele não era inglês, sim americano, né? Por Silvio Romero, no capítulo 4 do tomo 5º da segunda edição de sua História da Literatura Brasileira. Então, na História da Literatura Brasileira, ele faz uma referência a Tristram Shandy, né? E aí faz uma comparação, né? Que é a condensação de um ensaio originalmente publicado em 1800
em 97, a propósito do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 81, né, 1881, do Machado. Movido por um disfarçável desejo de desqualificar o autor brasileiro, porque o Machado ele era comparado ao estilo inglês, né, na verdade americano, de Sterne, e também francês, muitas vezes se comparava o Machado também com os franceses, né? Até pela sua temática, pelo seu estilo também, né? Claro que língua diferente e tal. Então, movido por um disfarçável desejo de desqualificar o autor brasileiro, nesse ensaio aí desse História da Literatura Brasileira de 1902 e tal, então, já consagrado na época, né, Silvio Romero foi o primeiro e talvez o único a discordar do humorismo e pessimismo de Machado de Assis, sendo por isso o pioneiro no trato da questão da influência não só dos humoristas britânicos, mas também dos filósofos pessimistas. Segundo o ousado evolucionista sergipano, o humor, né, só podia ser verdadeiro ou genuíno, né, quando se confundia com a índole do escritor, né, que, por sua vez, era um produto da psicologia, da raça e do meio. Seu povo, meu Deus do céu. O temperamento, a psicologia do notável brasileiro não eram os mais próprios para produzir o humor. Essa particularíssima feição da índole de certos povos. Nossa raça, em geral, é incapaz de o produzir espontaneamente. Bom, olha a crítica que se fez ao Machado de Assis, que não se pode compará-lo a um escritor inglês ou a um escritor americano, né, com a essência do humor britânico, etc., ou de um escritor francês, por conta de sua raça, por conta de sua índole, enfim. Olha só que absurdo, né? Olha só o que isso contribui, né, para o imaginário do brasileiro, né? Isso numa obra de história, né, literária brasileira. Então, você está falando sobre história da literatura brasileira, você tem uma crítica dessa, né? É impressionante. Isso aí para mim, para segurar seus argumentos, é um absurdo, né? Silvio Romero contrapõe no seu ensaio alguns biógrafos de Lawrence Sterne, filho de militar inglês, né, ao sensato, manso, criterioso e tímido Machado. Então, Lawrence Sterne era um filho de militar inglês, mas Machado, um tímido, manso, sensato, enfim. Asseverado a profunda diferença entre o autor de Brás Cubas e o de Tristram Shandy. Quanto a uma possível relação entre as obras, não há qualquer referência limitando-se o crítico à menção das cenas mais famosas criadas pelo romancista inglês, no dizer dos mestres verdadeiras obras-primas e a afirmação da disparidade entre as personagens de Sterne, criações cheias de realidade. E as do escritor brasileiro, que jamais ideou nada que lembre os dois irmãos Shandy. Bom, os mesmos pressupostos naturalistas, a psicologia, a raça e o meio, são utilizados para descartar o pessimismo de Machado de Assis. O nosso romancista, não descendendo de raças arianas, não poderia ser desencantado, né, à maneira dos verdadeiros pessimistas. Ele não pode ser um verdadeiro pessimista, porque ele não é o descendente das raças arianas. Olha isso aqui que o Romero fala, esse absurdo, né? Nós, brasileiros, somos faladores, desrespeitadores das convivências assaz e irrequietos, até onde nos deixa ir nossa ingênita apatia de meridionais. Não somos pessimistas, nem nos agrada o terrível desencanto de tudo, sob as formas desesperadoras dos nirvanistas a Buda ou a Schopenhauer. Não se trata, portanto, de uma crítica propriamente literária, né?
pois o que está em causa não é a obra do autor brasileiro em suas relações com a do romancista inglês, mas simplesmente a sua suposta personalidade no que tem de inferior e incomparável com a de Lawrence Sterne. Ao que parece, Silvio Romero nunca lera o autor Tristram Shandy, sendo talvez esse motivo pelo qual não desenvolve, né, suas afirmações, podendo-se supor de suas opiniões a respeito de Sterne, que suas opiniões a respeito de Sterne foram adquiridas de segunda mão, provavelmente via Taine. Né? Então, com base no Taine, sei lá, Taine, sei lá, não sei como se pronuncia esse sobrenome francês, né? Se tem essa, enfim, com base no texto do Taine, né, Taine, que o Romero construiu essa ridícula comparação, né? Assim, imprópria, né? Enfim, a gente não se pode fazer uma comparação com o Sterne, né, dos autores do Machado, porque eles são um é inglês é superior, né? E o outro é brasileiro, que é uma raça inferior. Grosseiramente seria isso, a grosso modo seria isso. Né? Sendo que o Machado de Assis é um dos autores mais consagrados, né, do mundo, né, na literatura mundial. Ele entrou para a literatura mundial, universal, né, enfim. Assim como Guimarães Rosa, né, também. Então, são autores lidos no mundo todo, né, autores estudados, né, enfim. E desde aquela época, né, já era consagrado, na época que foi escrito. Muito bem, então, o primeiro ponto aqui a se pensar é sobre a formação, né, da historiografia literária no Brasil, inglesa, né, historiografia literária no Brasil inglesa, veio por via francesa. Primeiro é esse. E segundo, que não se tinha, né, um pensamento não se tinha um conhecimento acerca da ciência, né, de se utilizar a literatura no ensino. Né? Isso é de hoje, vamos dizer assim. Hoje que se discute isso, a literatura de língua inglesa, ou literaturas no plural de língua inglesa no ensino. Né? Se fala a respeito disso apenas hoje. Então quer dizer que antes não se ensinava, não se trabalhava o texto literário? Sim, mas se trabalhava, né? Se pensava o texto literário, mas não como texto literário essencialmente, né? Não como a experiência literária, não como uma questão de gêneros literários diversos, né? Em que os alunos poderiam fazer comparações, né? Passar pelo texto literário, né? Enfim, pela experiência do texto literário, pela a experiência humanizadora do texto literário de língua estrangeira, além da experiência de aprendizagem de língua, né? Mas se utilizava o texto para se aprender, né, a registro de língua, o registro, vamos dizer assim, mais considerável modelar. Né? Então, da mesma forma que ocorreu, mas a grosso modo, assim, em geral, né, ocorreu de forma semelhante, né, mais direta, né, mas de forma mais direta nos países que foram colonizados pela Inglaterra no período vitoriano, né, enfim, principalmente a Índia, né, a Índia passou por um processo de educação, de reestruturação no sistema educacional, né, enfim, que a literatura inglesa ela foi imposta para, vamos dizer assim, subjugar a cultura local e apresentar uma cultura superior, considerada superior, etc. E tal. Aqui você tem um outro tipo de, né, abordagem quanto à literatura inglesa. Era mais sutil, mas o princípio era o mesmo, era o princípio modelar, o princípio civilizatório, esse tipo de coisa. Né? No fundo, você tinha uma apresentação de um texto de Shakespeare que para mostrar uma civilização
vamos dizer assim, não bárbara como a civilização nossa. Nossa civilização é bárbara, vamos dizer assim, é atrasada. Então, se considerava assim, já, e na própria historiografia brasileira se tinha esse princípio. Como é que uma obra que versa sobre a literatura brasileira, ou historiografia da literatura brasileira, coloca o povo brasileiro por baixo? Eu não consigo entender isso, né? Não consigo. Assim, não, os melhores escritores, os maiores escritores brasileiros são aqueles que estão próximos, se aproximam aos clássicos, ou os clássicos da literatura, vamos dizer assim, universal, né, do Ocidente, etc. e tal, né? Enfim, isso aí é uma forma de preconceito assim latente, né? Muito bem. Então, o cenário de ensino de literatura inglesa no Brasil ainda era praticamente inexistente, né? Se tinha abordagem da literatura de modo muito mais específico, né? De clube de leitura, esse tipo de coisa, né? Mas se também liam os universais da literatura, né? Como um todo, né? Mas abordar literatura de língua inglesa, literatura inglesa, no ensino de língua inglesa, tinha um fundamento, vamos dizer assim, a princípio civilizatório, o civilizador, né? Modelar, né? Canônico, etc. Mas mais assim de cunho assim de abordagem mais enfim técnica, né? Vamos dizer assim, não por a literatura pela literatura mesmo, mas a literatura como modelo de escrita, de registro, etc., modelo de língua e também modelo de civilização, de alguma forma. Aqui fala sobre a periodização da literatura inglesa, né? Isso aí, então você tem alguns registros, né? Falam de marcos, né? Por exemplo, de referências, pontos de referências aqui, né? Então tem alguns pontos de referências que são, por exemplo, o Renascimento marcado justamente com Shakespeare, né? Enfim, o romantismo marcado, principalmente na segunda fase enfim, do Coleridge e o modernismo, o início do século XX, né? Tal. Mas assim, isso aqui aí varia, né? Tem alguns pontos que variam, né? Obviamente, né? Por exemplo, o que se considera literatura inglesa pelo início a partir do próprio Beowulf, né? Que hoje até alguns historiadores da literatura tal não consideram um texto essencialmente em inglês, até porque era num contexto. Alguns falam que esse texto foi escrito logo após a invasão dos normandos no século XI na Inglaterra. Outros falam que Beowulf foi escrito no século VII, século VIII, por um monge saxão, né? E que, enfim, e era um texto de natureza épica e que envolve um mundo nórdico, não um mundo essencialmente inglês, né? Mas o texto tem, vamos dizer assim, um cunho religioso por trás, né? Apesar de não ser uma coisa muito, muito direta, mas ele tem um cunho religioso. Outros consideram que esse texto não é inglês por estar escrito em Old English, uma língua que não se identifica plenamente com a língua inglesa. Então, só se definiu literatura a partir do Middle English. Então, são perspectivas diferentes, né? Enfim, porque historicamente, né, a invasão dos normandos do século XI, né, configurou uma série de, vamos dizer assim, de busca, né, por identidades que estavam apagadas. Por exemplo, enfim, a busca, ou um firmamento, né, um estabelecimento de uma identidade histórica, né, assim, né? Por exemplo, você tinha a história do rei Arthur, etc., a lenda, enfim, do rei Arthur, dos cavaleiros da tábua, da tábua redonda, etc. Mas
isso não era uma coisa que não era uma identidade que unia todo o povo britânico, era uma identidade exclusivamente dos bretões, né? Enfim, dos celtas e tal. E posteriormente isso passou a ser de identidade britânica, ou inglesa no geral, né? Incluídas diferentes origens, por causa da invasão normanda, né? Enquanto você tinha os normandos tentando impor uma cultura, né? Você tinha um povo tentando resgatar uma cultura que não era deles, mas eles estavam se apropriando dela, como ponto de, vamos dizer assim, como uma forma de identidade, de resistência, vamos dizer assim, né? Então, o século XI, ele, após a invasão dos normandos, né? Na Inglaterra, dos normandos, dos franceses, né? Se levou também a cultura francesa, a cultura medieval já bem estabelecida na França, né? Enfim, e a cultura escrita, o latim, né? E, enfim, e aí houve essa necessidade de se resgatar as lendas do, enfim, do Rei Arthur, entre outros, né? Mas aí outros falam que a literatura plenamente a britânica mesmo tem um início com Middle English, né? Quando o inglês medieval, né, o inglês médio, foi sendo estabelecido como língua do povo, né? Então você tinha o inglês arcaico, né, o Old English, e esse Old English foi se transformando, né, com a mistura com o francês antigo, enfim, ele foi sendo influenciado também para os outros povos, né? Enfim, e aí o inglês, quando se tinha o inglês médio, né, o inglês médio era escrito, enfim, aí se produzia literatura inglesa, de fato. Então, isso é outra perspectiva, né, que o inglês moderno, o inglês médio, a partir de Chaucer, entre outros, né, da época do século, até um pouco antes, né, do século XIII e século XIV, né, enfim, que, no caso do Chaucer, ele foi do século XIV, né, ele viveu no século XIV. Então, tem uma identidade mais próxima do que a gente conhece hoje como literatura inglesa, né? Então, o inglês médio data mais ou menos dessa época, e o inglês moderno data já de Shakespeare. Então, Shakespeare, erroneamente, como algumas pessoas falam, ele não produziu o inglês médio nem inglês arcaico. O pessoal, o Shakespeare é inglês arcaico. Não, porque, obviamente, a língua muda, né? Mas o Shakespeare, historicamente, ele escreveu no inglês moderno, né? A história já era moderna, então era o inglês moderno. A gente considera isso, né? Só que a gente pensa o inglês moderno como o inglês contemporâneo. Não é. Não é, o inglês da era moderna. Enfim, né? No caso, na Inglaterra, era o inglês do século XVI, né? Entre 16 e 17, na época que o Shakespeare viveu, né? Aquilo era o inglês, vamos dizer assim, renascentista, é o renascentismo inglês, que chegou tardiamente, né? na Inglaterra. E Shakespeare teve como influência os franceses e os italianos, os escritores latinos, os escritores gregos, entre outros, né? Então, tem muita musicalidade, de alguma forma, no texto de Shakespeare. Também ele preservou algumas coisas já eram de tradição anglo-saxônica, ou bretã, né? Enfim. Muito bem. Deixa eu ler algumas partes aqui. A periodização oficial, entre aspas, né, da literatura inglesa apresenta um cânone bastante fixo, raramente compreendendo qualquer tipo de inovação, resumindo-se a um passeio cronológico pela galeria dos grandes nomes sacralizados por uma tradição conservadora que ainda subsiste como resquício da velha história do espírito inglês. Interessante quando a gente fala essa palavra espírito,
ela vai além, nas artes ela é muito usada, né? O espírito da música, né? O espírito da questão das letras, né? Da, da poesia, e o espírito somente quando se declama, e o espírito também na pintura, né? Enfim, seria alguma coisa, um termo que é um termo bem antigo, né? Data dos gregos também, né? Falam do espírito, né? Enfim. Só que aí, quando diz respeito a uma tradição canônica, aí se fala sobre os escritores que, ou os textos que são, né, eternos, perenes. E o espírito, na verdade, como se fosse algo de você acender o espírito, né, quando você realiza a leitura, né? Então, algo que de, vamos dizer assim, de algo assim, de superior, né? Algo superior, assim, algo que vai além do sentimento, né? É algo que vai sublime, né? Enfim. Mas quando a gente fala que, por exemplo, um Mozart, né? É eterno, Beethoven é eterno, etc. Está falando de uma música erudita, né? Produzida para determinados fins dentro de uma determinada tradição, né? De se fazer música. O mesmo ocorre na literatura, obviamente. Você tem uma tradição literária, uma tradição de produção poética, uma tradição de produção prosaica, né? Shakespeare vem de uma tradição dramática, de uma escola de drama, uma escola do teatro inglês. Então, ele teve o seu, vamos dizer assim, auge na época em que ele viveu. Só que se Christopher Marlowe tivesse vivido, né, se ele não tivesse sido morto na época dele, talvez ele teria sido, talvez, não sei, né? Ele poderia ter sido maior do que Shakespeare, porque na época que ele viveu, ele foi contemporâneo de Shakespeare, mas morreu muito cedo. Ele já havia produzido muito, né? Então, de repente, ele poderia ter sido até um grande, né? Um grande dramaturgo. Mas esses dramaturgos, eles surgiram a partir de outras tradições, né? Enfim, e eles se basearam nas tradições das escolas clássicas da dramaturgia ocidental, né? Então, dos gregos, dos romanos, né? Enfim, e do que se tinha de mais, vamos dizer assim, erudito da época, ou erudito da época e tradicional da época, né? Enfim. Então, quando você fala, né, sempre vai haver a questão do cânone, sempre vai haver uma tradição, vamos dizer assim, quando fala uma tradição conservadora, uma tradição mais fechada, né, uma tradição mais é, que delineia um modelo, né, um modelo aí que é mais fechado, né, enfim. Só que isso aí está sendo discutido hoje em dia, os críticos literários, né, de todo o mundo, né, falam da questão de que o texto literário ele vai além de uma tradição, ele atravessa essa questão, né? Enfim, ele por natureza ele tem uma estética, né? Enfim, ele pode até criar uma tradição a partir da não tradição, a partir da margem, de repente, ele pode criar uma tradição marginal, né? Enfim, mas neste contexto, né, de literatura inglesa, né, a gente está falando aqui de uma tradição conservadora, né, a partir de moldes já estabelecidos e, vamos dizer assim, é, solidificados, né, mais do que isso, né, moldes, vamos dizer, petrificados no Ocidente, né. Então, você tem aqui, por exemplo, um passeio cronológico pela galeria dos grandes nomes sacralizados. Sacralizado é um bom adjetivo, né? Por uma tradição conservadora que ainda subsiste como resquício da velha história do espírito inglês. Então, depois de Shakespeare e da personalidade controversa de John Donne, poeta metafísico,
né, nos deparamos com as colossais estátuas de Milton, John Milton, né, Dryden, Pope, Alexander Pope, um poeta, vamos dizer assim, racionalista, iluminista, né? Enfim, Richardson, William Blake, que é o pré-romantista, né? Então, um pré-romantismo, pode-se até dizer do período romântico, né? Enfim, William Wordsworth, já no período romântico, Samuel Taylor Coleridge, também romântico, Jane Austen, já do período que vitoriano, Byron, romântico também, e Shelley, também romântico, né? E assim sucessivamente até o século XX, época em que a narrativa esquemática das histórias literárias, apoiada que está na autoridade dos julgamentos críticos já estabelecidos, geralmente cede lugar a um nervoso registro de obras e autores que se multiplicam a cada momento. Século XX foi o modernismo, você teve uma propulsão da arte, né? Ou seja, você teve vários autores experimentando, trazendo imagens para o texto, trazendo sonoridade para o texto, plastificando, né? Em termos de plasticidade da poesia, né? Enfim, trabalhando com a própria materialidade da palavra, né? Configurando novas formas, né? Para a poesia, e que não é algo novo, não é algo 100% original, né? Do nada, né? Veio de tentativas anteriores, né? Cada época você tinha poetas que tentavam, vamos dizer assim, criar, né, sempre algo novo. A partir de se ter uma referência, um ponto de referência, né, se criou, né, se tentou assim, se experimentou, né, enfim. Só que no modernismo você teve mais volume, vamos dizer assim, né, teve mais manifestações no mundo todo, né. E aí pode-se dizer que essa tradição, né, ela foi balançada por conta desse excesso de produção e de movimento na literatura, né? Quer dizer que são várias literaturas, são várias formas do texto literário, na Inglaterra e no mundo, né? E no mundo influenciou a Inglaterra, e principalmente as vanguardas europeias, né? E que influenciaram também o modernismo no Brasil, né? E na América Latina, né? Enfim, com as artes plásticas, no cinema, né? Com a arquitetura, né? Enfim, e com a própria poesia e na prosa. Então, a fusão de gêneros também foi algo inovador, junto também ao novo olhar para a literatura, né? Que era a literatura, isso é o resultado até do próprio naturalismo, né? Que era ainda a extensão, vamos dizer assim, do naturalismo, né? Que no caso da literatura americana você tinha o muckraking, né? Aquela literatura de denúncia, né? Enfim, da corrupção, de uma sociedade corrompida ali pelo dinheiro no final do século XIX, início do século XX e tal, totalmente, né? Vamos dizer assim, mercenária, entre outras formas de denúncia tal, suja, né? Tal, enfim, falaciosa. Tal. E na Inglaterra também foi a mesma coisa, né? Então, os movimentos literários produzidos dentro do movimento modernista, vamos dizer assim, no início do século XX e até estendendo para o meio do século XX, você tem diversas manifestações, muitas muitas sob a influência da psicologia, né? E que teve uma configuração diferente, uma nova configuração da narrativa, né? Das narrativas, influências até dos não-centros, né? Essa literatura de não-centro, aí que vai se estender até o pós-modernismo, né? Enfim, em que as manifestações artísticas periféricas começaram a ter mais voz, né? Isso aí já é mais da metade do século XX.
Mas no início já tinha algumas manifestações, já estavam acendendo algumas manifestações para esse lado, né? Então, a tradição, né, que estava perene, que estava bem estabelecida, que já tinha bem solidificada, começou a balançar um pouco, né? Enfim, mas até hoje, quando a gente estuda literatura inglesa, a gente passa pelos que a gente chama de cânones, né? Hoje, né? Enfim, e, né? Mas para determinada época, né, não eram cânones, né? Então a gente produz os cânones com um olhar de, diacrônico sempre, né? Os cânones não existem sincronicamente, né? Enfim. Aqui fala, né, que o registro nervoso, né, um nervoso registro de obras e autores que se multiplicam a cada momento, são não mais se enquadrando nos rígidos modelos de periodização, como no exemplo do manual de Burgess, né? Você pode ver que hoje, né, a literatura produzida, não só hoje, mas no próprio século passado, a gente já tinha pluralidade, né? Então, quando a gente passou do que seria depois do pós-modernismo, é uma convenção, apenas uma nomenclatura de alguns chamam isso por pura convenção mesmo, né? Por pura, enfim, é, eu tenho uma certa crítica em relação a essa terminologia do pós-moderno, né? Porque há uma necessidade de se classificar isso, né? Enfim, mas o que vem depois do pós-moderno, pós-pós-moderno, enfim, depois do pós-pós-pós-moderno, enfim, né? Literatura, sei lá, a literatura, né? Assim, quer dizer que é literatura atemporal, enfim, né? Literatura sincrônica, não sei lá. Enfim, mas sempre vai haver uma forma de se criar um rótulo para uma manifestação que no início do século XX já era vigente, né? Até o meio do século XX, até antes do meio da metade do século XX, pós-guerra, vamos dizer assim, a gente já tem essa até pós Primeira Guerra, você já tem manifestações com direções assim, direções, como é que é o nome? Você tem centrípeta, né? Direções fora do centro, né? Enfim. Aí aqui tem aí tem algumas aqui referências, né? Ele tá fazendo uma resenha, né? Do, da periodização a partir de quem, cara? Não foi. Ele está falando da periodização oficial, blá, blá, né? Aqui da período elizabetano, representando a poesia e o gênero estudado, paga, renascença pagã, ótimo, renascença pagã. Aí fala das renascenças, que até os dramaturgos daquela época, né? O John Lilly, entre outros. E o terceiro tópico, a prosa, dedicada à prosa, Suckling, Herring, também Crowley, Burn. E o capítulo 2, o teatro, né, que se trata do público, etc. Aí entra, aqui está o Christopher, não, a Turnbull, né, Christopher Marlowe, enfim, entre outros, tradição germânica também, capítulo 3. Aqui está fazendo uma verdade, uma resenha do Taine, né? Taine, enfim. Life of Shakespeare, você vê que o Shakespeare é dedicado ao capítulo 4, né? Então, depois os demais tópicos, né? Aí fala, em a seção do último, trato das dramatis personae, né? Ou personae, né? Enfim, a começar pelos Bruts, Indeed, the Caliban, the Tempest, a Tempestade de Shakespeare, Troilus e Cressída, e os personagens, né, dos principais obras do Shakespeare, né? Enfim. E aí você tem Christian Renaissance, que é a Renascença cristã, tal. Aí entra uma literatura peregrina, ou uma literatura fecha com Milton, que seria a literatura puritana, né? Enfim. Muito bem. Paradise Lost aqui, né? Motivo de inclusão do período acima mencionado, que por sua vez justifica o estudo de Milton
no mesmo livro, né? No 2, capítulo 6, que possa ser explicado pelo pouco caso do autor em relação à divisão cronológica das diferentes fases literárias. Deixaremos de comentar o tal capítulo 6, uma vez que as obras que compõem a historiografia brasileira da literatura inglesa, na qual passaremos a tratar, já colocam o autor de Paradise Lost como pertencente ao período posterior do século XVII, né, que é o período de a literatura, o período, vamos dizer assim, de período puritano, né? Então, a literatura puritana, a literatura até religiosa, né, na Inglaterra. Bom, mas aqui aqui está falando, né, em geral, né, trata-se aqui esse capítulo, né, fala versa mais dentro da obra de Taine, né, que foi referência aqui para a formação da historiografia literária, historiografia da literatura inglesa no Brasil, né? Então, quer dizer que os cursos, as pesquisas de literatura brasileira, ou a crítica literária brasileira, teve como fundamento, como base, o Taine, né? que é a literatura inglesa em francês, né? Autor francês, né? Enfim. E aí, o próximo texto já vai falar da história, né? Da história do ensino de língua inglesa. Agora, esse capítulo aqui é mais uma introdução para o que no século XIX, principalmente, início do século XX, qual o imaginário de literatura de língua inglesa ou literatura inglesa se tinha aqui no Brasil, né? E frente a esse imaginário, acho que a parte mais importante do texto é isso, né? Frente a esse imaginário, como nós estamos? O que é o Brasil? Né? O que é o brasileiro frente à literatura inglesa? Então, eu acho que não é apenas assim, acho que a literatura, assim, como um todo, né, a literatura brasileira, enfim, também tinha esse viés, né? Ou seja, o ensino da literatura brasileira surgiu justamente para se ensinar a língua, né? Se ensinar a língua, se tem um modelo, né? Um modelo de texto, um modelo de língua, né? Isso aí já é exaustivamente discutido, né? Então, e outra coisa também que se discute, também puxando para o lado de literatura de língua inglesa, né? O lugar, né? Qual o lugar da literatura brasileira, né? Estou falando da literatura brasileira, literatura produzida no Brasil, ou literatura de língua portuguesa, vamos dizer assim. Qual que é o lugar dela no ensino? Digo, o que se produz como resultado de pesquisas, né? Qual que vai ser o retorno para a sociedade em geral, né? Será se a literatura está alcançando todos, né? Ou seja, será se a gente está conseguindo fazer com que as pessoas consomem mais literatura ou não, né? Então, aí são uma pergunta de uma pergunta de pesquisa, né? A qual se estende para o universo da língua inglesa e de literaturas de língua inglesa também, né? Então, e em todos os lugares também do mundo, né? Mas só que em alguns lugares isso é realizado de forma mais você já tem uma resposta em que mais uma resposta mais concreta. Por exemplo, você faz uma pergunta como essa para os americanos, né? Ou seja, no universo de pesquisa de literatura, de ensino de literatura, para os americanos só tem uma resposta, né? Porque a literatura ela chega, né? Enfim, nas escolas básicas de fato, se consome literatura e se realiza produção literária desde do início da escola básica, né? De alguma forma, sim, né? Claro que você tem um nicho acadêmico, toda área tem aquela produção da pesquisa, né? Produção científica, produção artística ou artístico-científica, como é o caso da literatura, e que se volta para ela mesma, para a comunidade dela, né?
Isso toda a área tem. Agora, no Brasil, né, a gente tem que pensar de forma mais abrangente por conta da desigualdade, né? Enfim, nós ainda temos um cenário muito desigual na escola. Então, a escola básica ela não nivela por cima, e a literatura também está sendo utilizada ainda da mesma forma que tem sido utilizada há anos, né? Não atinge a todos, não se tem uma cultura de consumo de literatura também, né? Enfim, e essa postura de consumo de literatura tem que ser colocada na própria ação pedagógica, eu acho, né? Então, como é que se coloca essa postura de consumo da literatura? É de se consumir literatura nas aulas, é de se falar de literatura, de se utilizar literatura, de se trabalhar literatura junto com outras áreas do conhecimento, né? Quando eu falo de consumir literatura, transformar mesmo a literatura em um produto de consumo, porque é um produto de consumo. Muitas vezes a gente pensa esse termo de forma pejorativa, né? Né? Não, isso aqui literatura não é para todos, né? Mas é a gente que pensa assim, a elite que construiu a escola brasileira que pensa assim, né? Enfim, não só daqui, mas outros lugares, ou outros países também em desenvolvimento, né? Então, o que se deve pensar, né, a respeito da literatura, ou do ensino da literatura, ou do lugar da literatura no ensino, o lugar das literaturas de língua inglesa no ensino de inglês, né? Enfim, pensarmos assim numa cultura de consumo da literatura mesmo. Porque existe a cultura do consumo da cultura, né? Ou seja, cultura de consumo, né? Que é cultura de massa, que é filme, né? O cinema é uma cultura de massa também, né? Uma produção artística, só que uma cultura de massa. Você tem que é consumida ou consumível, na verdade. A música é uma cultura também temos a cultura de massa via música, né? Ou seja, música consumível, né? Agora, o produto literário também, né? O produto consumível, mas ele não abrange consideravelmente, de forma considerável aqui no Brasil. Não se tem uma cultura de consumir literatura. Traduzindo, né, não se tem um hábito de consumir livros no Brasil ainda. É até meio piegas falar isso, né? Até meio chato, porque eu vejo isso há muito tempo. A gente escuta isso. Mas é um fato, né? Não tem essa cultura, não se tem essa cultura. Por quê? Bom, porque o que se colocou para a literatura, o lugar da literatura no ensino, de início foi um lugar da elite. Então, a literatura era algo para a elite. E depois se tornou algo que a elite impôs numa classe subjugada. Que o fazer literário deve ser assim. A literatura, a língua, ela enfim, ela deve ser utilizada a partir de determinados modelos, e esses modelos são literários, né? Então, não se tem essa. Agora, a literatura que é produzida na própria periferia, literatura que é produzida nas margens, é agora que a gente está dando ouvido a isso, né? E agora que a gente está, mas de forma muito ainda, né? De forma muito, né, desigual ainda. Por quê? Porque essa literatura periférica que é estudada, ela está se criando o próprio nicho, que é natural, né? O próprio nicho de pesquisa, e essa pesquisa não está dando retorno para a sociedade vamos dizer assim, de forma real mesmo, de forma concreta, no ensino. Então, você pega um plano de curso, e esse plano de curso você tem ainda os mesmos autores, né? Enfim, e você não aborda as manifestações literárias, ou se aborda as manifestações literárias periféricas de forma muito tímida, né?
por conta de uma falta de conhecimento nosso, né, do próprio da literatura mesmo, ou seja, da literatura não, a literatura que é a literatura canônica não virou um produto de consumo pleno, que deveria, a gente, em outras palavras, na minha visão, a gente só vai conseguir fazer com que que a literatura seja trabalhada de forma plena na escola quando a gente já tiver o hábito, ou o já tiver a desigualdade na escola for bem menor, né? Que a desigualdade na educação for bem menor, ou seja, em que tiver uma cultura de ensino literário nas escolas como um todo, de forma bem abrangente. Aí a gente vai, quando isso estiver bem nos nossos costumes mesmo, aí a gente vai, aí as coisas vão mudar de fato, né, em relação ao ensino mesmo, né? Quer dizer, vai tá mais sólido a questão, né? Quer dizer, os cânones não vão continuar cânones, vão ser lidos, mas outras vozes literárias também vão ter lugar, né? Então, na nossa historiografia literária, a nossa historiografia literária vai ampliar, assim como se ampliou as historiografias literárias dos outros países e de outras línguas. Por isso que se fala de literaturas de língua inglesa, né? A própria historiografia literária norte-americana é muito ampla, né? Enfim, você tem somente no segunda metade do século XX, você tem produtos literários que são estudados, produtos enfim, de literatura de massa, né, de alguma forma, ou seja, que eu falo de massa, foi um produto de consumo vigente, ou seja, uma cultura de se consumir livros, cultura de se consumir a poesia, etc., né? E isso nos países. Eu não gosto de ficar comparando países nórdicos, aquela coisa, né? Porque eu só gosto de comparar. Aqui perto mesmo, aqui no Uruguai, você já tem uma cultura mais vigente de consumo da literatura, né? Enfim, e aí você tem mais pluralidade, você tem mais experiência com o texto literário, com a humanidade, entre outras coisas, né? Enfim, agora na cultura, quando se fala de se ter um, um consumo, né, de literatura, aí você vê que os países nórdicos eles têm isso, de fato, desde criança se tem esse hábito, né, de se consumir livros e tal, né? Agora com essa tecnologia toda, né? Enfim, tem mudado bastante, né? Porque a atenção humana mudou muito, né? Isso que eu tenho uma coisa que eu tenho pensado, né? Os nossos alunos, né? Eles são muito mais dispersos do que antes, porque eles prestam dispersos no sentido geral, lato, né? Então você fala assim, poder de concentração, né? Varia muito. Então eles não tem um ponto fixo, né? Por muito tempo, por conta dessa interatividade, né? Natural até das crianças, foi naturalizada, vamos dizer assim, né? Dos aparelhos eletrônicos, dos aparelhos tecnológicos, né? Você faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo, você desvia sua atenção durante 10 minutos para 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E isso vai se estender até a forma de se aprender. E para se passar pela literatura, se exige uma concentração, um foco, né? Ou seja, o foco no texto literário, o foco para você pensar, para você entender, imaginar, né? Enfim, imaginar os personagens, imaginar as ações, né? Até estabelecer uma relação com determinados, se apaixonar ou sentir ódio por personagens, se envolver, né? Que é a experiência do texto literário, a experiência que a arte nos provoca, né? Como um todo. Toda manifestação artística tem isso, né? Tem essa provocação. Então, esse texto aqui que faz uma revisão do Taine, né, de historiografia literária em francês, literária inglesa em francês no Brasil,
foi mostra como que a partir do século XIX, que era o imaginário brasileiro e qual o seu lugar, né? Qual o lugar do Brasil frente à literatura mundial, frente à literatura inglesa, e como que isso vai se refletir, né? Então, o próximo texto que a gente vai ler, já vai para a história do ensino. Então, enfim, mas a literatura neste ensino, o que é a literatura inglesa nesse ensino, ok? Então é isso, pessoal. Alguma coisa aí, algum comentário, além da... Alguma coisa que vocês queriam falar? Professor, bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida, mas é em relação ao estágio. Pode Posso falar. falar? Sim. Na organização do relatório, eu coloquei todas as anotações de acordo com os dias. Porém, Certo. as minhas atividades de participação e de regência, elas não foram na mesma ordem. Tipo assim, teve dia que eu fiz regência na segunda e depois fiz só uma semana depois. É, Não tem na, problema. não tem problema, mas eu Não. preciso esclarecer isso no relatório, tipo assim, período de regência, aí botar as anotações, ou eu Não, posso fazer não. tudo junto. Não precisa separar por modalidades. No relatório presencial de estágio, você deve colocar o quê? A capa, que é a capa normal, o sumário, né? No sumário você tem a introdução, que você vai falar pelas escolas que você passou, né? Quanto você passou para a escola X, Y, Z, né? Enfim, tal, no período de tal, no período de tal, tal, tal. Isso aí é de cada língua. Aí, quando você inicia o relatório, né, o desenvolvimento, a parte de desenvolvimento após a introdução, você vai separar por data, certo? Então, você vai relatar o que aconteceu em cada dia letivo que você estagiou. Não importa se um dia você fez participação ou regência, ou se esta foi antes da participação por um acaso. Não importa, não. O que importa é a ordem cronológica e desenvolver o texto desses diários, né? Ou seja, você vai desenvolver esse texto desse diário. O que se tinha estabelecido no relatório, como um critério geral, é essa ordem, né? Introdução, de você falar todo o percurso do estágio, em que escolas você passou, quantas horas você fez em cada escola, tal. E depois, no desenvolvimento, você colocar, né, as datas e desenvolver cada data lá. No final de cada período, ou seja, no final do ensino fundamental, você coloca lá um texto crítico breve sobre o que funcionou, o que não funcionou no estágio. E aí você já passa para o ensino médio. Aí faz a mesma coisa, mas não precisa botar outra introdução, né? Você já vai, coloca ensino médio, língua portuguesa ensino médio, aí coloca lá as datas, dia tal, 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 e coloca cada data e cada texto. O texto, né, data, e é, fala o que aconteceu naquele dia, né? E aí, no final, a mesma coisa, faz uma breve consideração sobre o estágio do ensino médio, o que funcionou, o que não funcionou e tal. E aí faz as considerações finais do estágio como um todo. Digo que considerações finais não são 3 páginas, são no máximo 2 páginas, 1,5 páginas, né? Do que significou o estágio, a experiência do estágio. Se você vai colocar as modalidades, né? Claro, foi realizado observação, não sei o que, tá? Se não tem importância se você fez uma antes ou outra, não tem problema, não tem problema. O importante é você registrar os dias. E não se esqueçam de botar em anexo tudo aquilo que comprovou o seu estágio. Documentação de estágio, uma cópia de documentação do próprio estágio, a documentação de entrada de estágio, termo de compromisso. Estou falando as cópias de termo de compromisso, né? Material que o professor distribui em sala, fotos, se você quiser, enfim. Declaração de conclusão de estágio, coloca cópia, etc, etc.
E anexo, você deve colocar tudo aquilo que prove que você passou pelo estágio naquele relatório, certo? Isso aí para o relatório supervisionado de estágios, relatório de estágio supervisionado presencial, né? Então, enfim. Agora, o cenário de vocês é que a maioria de vocês não realizou o estágio presencial de língua inglesa. Então, vocês estão fazendo atividades para compensar isso, ok? Então, não vai ter relatório, a não ser que você faça a atividade 4, que é relatório, né? Mas que você tenha passado pela alguma experiência em loco, né? Ou seja, você fez algumas horas, né, de estágio supervisionado presencial, né? Aí você faz uma comparação numa atividade 4, a escolha de vocês, que vale 50 pontos, 50 horas, né? Agora, tirando aqui uma dúvida, nós podemos escolher outras palestras para fazer o estágio de português? Bom, eu não sei o que vocês falaram com a Valquíria, né? Então, o que vai prevalecer que falou com a Valquíria. Os estágios de português, né? Os estágios de língua portuguesa, eles são utilizados, são colocados, no caso, de vocês, eu vejo que a maioria fez, né? A maioria fez. Então, fez algum estágio fora, né? Então, por exemplo, as atividades, elas são para vocês complementarem aquilo que vocês fizeram. Então, vocês pegaram as atividades de estágio, as atividades vão complementar, a palestra são 2, certo? Os desafios são 4. Então, palestras são 200, não, são 100 horas, 200, palestras são 100 horas, né? Atividade 4, mais 200, dá 300, e mais 50 de atividade de entrevistas, se vocês forem, enfim, fazer. Agora, aí forma 350 horas, certo? E se vocês fizeram um estágio fora, algum estágio, nem que seja 20 horas, nem que seja 10 horas, nem que seja 100 horas, vocês podem fazer a atividade 4, que é a atividade de comparação, né? Comparativo. Agora, se vocês não fizeram nenhuma atividade, estão com 0 de estágio, 0, não fez nenhum estágio, 0. Aí vocês vão ter que fazer tudo em atividade, né? Estou falando do pessoal do 8º. O pessoal do 7º, não. O pessoal do 7º, você tem que voltar lá para língua inglesa, fazer as 300 horas de língua inglesa. O pessoal do 8º, que não fez nenhuma hora de estágio, aí você pode pegar mais palestra para complementar, sim, né? Enfim, se você não tiver nada de estágio. Então, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que ler o teu comentário aqui, viu, Tainá? Em alto. Enfim, qual foi a da Camila? Professor, porque assim, no semestre retrasado, eu fiz o semestre inteirinho no EJA. Só que o EJA, ele vale menos horas, né? Não. O EJA vale a mesma quantidade de hora. O EJA é legal, é legalizado. Se você estagiou 100 horas, vale 100 horas lá. Se você estagiou 10 horas, vale 10 horas. Tá. Não, aí, pela quantidade de tempo que eu tinha passado, porque eu fiz muita coisa no EJA, né? Eu fazia Só que você tem que registrar na ficha e-mail lá. Registrar tem que ter a assinatura da ficha e-mail, tem que estar registrado na ficha e-mail. Só que aí, semestre passado, eu fui fazer no ensino médio. Aí eu cheguei a ficar, acho que foi 2 semanas, só que o professor não assinou, porque logo entrou na pandemia. Aí você tem que buscar essa assinatura, Tainara. Se possível, busca essa assinatura, senão você vai perder essas horas. Você não tem nada assinado, nada? Não tinha, só aquela documentação que eu tenho que levar na Unip e levar na escola. Aquela que o professor assina, a ficha e-mail, eu não tenho ela assinada. Aí o que eu queria Você fez quantas horas? Você fez quantas horas lá?
No EJA ou no 102, que é o Centro de Ensino Médio? No EJA, no último estágio, aquele que não tem assinatura que você disse, você tem que pegar essas assinaturas. Agora, se você... Porque eu não tenho contato com esse professor. Tipo, a professora que eu fiz no EJA, eu tinha contato com ela no WhatsApp, e daí eu posso conversar com ela assim na hora que eu quiser. Só que o do EJA eu não tenho esse contato. E a escola, ela tá fechada. Eu não poderia fazer, tipo, o desafio número 4, que era, tipo, fazer essa comparação? Desafio não, é atividade. Pode fazer atividade 4, só que aí você vai comparar. Você só pode fazer isso, Tainá, se você tiver alguma hora de estágio feita e registrada. Se você fez estágio lá não tem nada registrado das assinaturas, aí você perdeu esse estágio, porque, na verdade, você tem que, cada dia que você tem que ter uma assinatura, essa assinatura é diária, entendeu? Então, seria interessante você buscar essa assinatura, porque se você tem 100 horas já, ou 200 horas, sei lá, até mesmo 50 horas que não tem assinada, aí você perdeu essas 50 horas. Mas se você tem da outra escola, da escola anterior já assinada, você pode fazer atividade 4 comparando com ela. Comparando, pode fazer. Agora, se você tiver essas horas aí, seria interessante buscar assinatura para você aproveitar. Agora, se você não tem, se for assim, por exemplo, vamos pensar aqui, foi língua portuguesa, beleza? Língua portuguesa, ok. Eu não tenho todas as horas, mas eu tenho um pouco dessas horas, beleza. Eu posso fazer um relatório comparando. Aí você pode pegar aquilo que você fez nas horas, mesmo que sejam poucas horas, atividade 4, e aí você pode comparar com a situação de hoje, que você faz um relatório das atividades que você fez para a realização de estágio em regime de quarentena. Então, é como se fosse, o relato é isso. Então, como é que você vai montar o relatório? Você coloca como você havia feito, né? Havia como se fosse um relatório presencial mesmo, de introdução e tal. A parte de desenvolvimento, você coloca relatório presencial, né? Aí você coloca os dias que você foi à escola, o que você fez e tal, e depois você faz a segunda parte, o relatório das atividades. Você faz um resumo geral do que você fez de atividade, dessas atividades propostas para a realização de compensação de horas do estágio, e aí você faz uma comparação breve no final e pronto, está feito a sua atividade 4, mesmo que você tenha feito muito poucas horas, certo? Aí e você tem que pegar essas horas e vai aproveitar, né? Aproveita essas horas. Ok? Ok, professor, obrigada. A Luísa pediu para avisar que ela não veio para aula porque ela está apresentando num congresso, viu? Tá bom. Então, gente, vocês fiquem à vontade aí de mandar e-mail, né, até se comunicar aí comigo, né? Pode até me comunicar aí pelo número, pelo WhatsApp, não tem problema não, tá certo? Se alguém tiver, pode passar para os outros, eu posso responder, porque o caso de vocês é especial, principalmente o 8º, né? Mas eu atendo, ok? A todos. Tá bom? Então, valeu, gente. Até. Obrigada, professor. Bom fim de semana. Semana que vem aproveita para mandar bem nessas atividades aí, viu? Porque a gente não vai ter aula na sexta. Aproveita aí. Pode falar comigo se tiver dúvida. Beleza? Pode mandar também, eu agradeço até a Catiele que tinha mandado para mim, para tirar dúvida. Ah, tá certo, professor, manda para mim que eu vejo, eu respondo, beleza? Se tiver dúvida. Até mais então, gente. Tá bom, obrigada, professor. Bom feriado. Igualmente. Tchau, tchau.